Olá, estudantes do 9º ano, eu sou a professora Ariane Lopes, conosco o nosso intérprete Val. E neste vídeo vamos falar de síndromes. Vamos falar da síndrome de Turner e da síndrome de Klinefelter. Vamos conhecer as alterações genéticas da síndrome de Turner e da síndrome de Klinefelter. Vamos observar essa imagem. Você sabe como as características genéticas são transmitidas de uma geração para outra? Então, nesta imagem, o que nós conseguimos observar? Nós temos um óvulo e um espermatozoide. Então, o que ocorre? Caso este espermatozoide consiga entrar neste óvulo, consiga fecundar este óvulo, o indivíduo que será gerado a partir daí, terá características metade pai, metade mãe. Descrita em 1938 por Henry Turner, a síndrome de Turner é uma das anomalias genéticas que está associado à monossomia, mono de um. Vamos entender. Então, o indivíduo tido como normal, ele tem 46 cromossomos, 23 pares. No caso da síndrome de Turner, que nós estamos falando de monossomia, esse indivíduo ele está perdendo um cromossomo, tendo assim 45 cromossomos. Então ele tem um cromossomo a menos. Isso significa, que é resultado de uma variação no número dos cromossomos. E esta variação desta síndrome especificamente ocorre nos cromossomos sexuais. Então, aqui, neste cariótipo, vamos analisar. Um indivíduo considerado normal tem 46 pares de cromossomos. O último par é o par que define se é um menino ou uma menina. Então, neste caso, deste cariótipo, nós podemos observar 22 pares normais, 2 cromossomos, 2 e assim por diante. Até o número 22 está tudo normal, todos em pares. Quando vamos observar o último, que deveria ser um par, que seria o que define então o sexo deste indivíduo, nós observamos apenas um cromossomo. Ou seja, esse indivíduo tem 45 cromossomos. Para representar, ficamos 45x0. Este 0 significa que não tem este outro cromossomo, que seria o parzinho aqui. Então, a síndrome de Turner, ela atinge de cada 2.500 meninas nascidas no mundo. É uma doença rara. É uma doença bem rara e é causada, então, por essa alteração no cromossomo sexual. Nesse que seria ali o 23, Então, falta um cromossomo, falta um X para definir todas as características desta menina. Sendo assim, no par XX, se fosse um indivíduo normal, como a professora aqui, então XX. No caso da síndrome de Turner, o que observa-se? Pode ocorrer de duas formas. Pode ocorrer a falta do cromossomo ou ainda pode ocorrer a falta completa aqui, a ausência parcial de um cromossomo. Então, tem esses dois casos. Ou a falta ou ali um pedaço desse cromossomo, que não foi completo, não está completo. No caso normal de uma menina, XX. Então, a falta de um desses cromossomos leva ao surgimento de características. Então, a síndrome de Turner tem algumas características bem típicas que nós vamos aprender agora. Então, essa menina terá uma estatura baixa, excesso de pele no pescoço, como nós podemos observar nesta imagem aqui. O pescoço alado, o que seria esse pescoço alado? Olha, não forma aqui nessa cavidade
Então, tá junto ali com o ombro. Então, esse pescoço alado, né, unido aos ombros, tem um atraso na puberdade, podendo muitas vezes essa menina não vir a ter ciclos menstruais, ok? E o tórax também, por sua vez, tem um tamanho, né, alargado aí, por exemplo. Então, essas são algumas características da menina portadora aí da síndrome de Turner. O diagnóstico é feito através da observação de características, bem como da realização de exames sobre os cromossomos. Em alguns casos, essa síndrome ela não é verificada desde o período gestacional, como nós vimos na aula anterior, na síndrome de Down. Neste caso, o que ocorre é a observação no desenvolvimento desta menina. Então, podem aparecer algumas dessas características mencionadas anteriormente, e aí, né, os seus pais, os seus familiares devem então procurar um médico para verificar se realmente essas características são compatíveis a uma síndrome de Turner. O tratamento vai ser feito de acordo com as características apresentadas. Normalmente, o médico irá recomendar a reposição hormonal, falando de meninas, então nós vamos falar de progesterona, certo? Principalmente, né, do hormônio relacionado ao crescimento e também ao hormônio relacionado ao desenvolvimento desses hormônios sexuais nessa moça, no caso, né? Pode-se também recorrer a cirurgias na tentativa aí de melhorar essa aparência, né, desse excesso de pele ou dessa questão dessa pele entre o pescoço e o ombro. Então, claro que vai variar de caso para caso, né? Então, todos os casos devem ser estudados cuidadosamente e nenhum medicamento deve ser manipulado sem o consentimento, sem ter passado por uma consulta médica. Vamos à nossa primeira atividade. A síndrome de Turner trata-se de uma aneuploidia. A aneuploidia está relacionado com alterações cromossômicas numéricas. Falamos sobre isso. Cujo indivíduo é do sexo feminino e apresenta ovário rudimentar, ou seja, esse ovário não está bem desenvolvido, pouco desenvolvimento também das mamas e baixa estatura. Essa síndrome é um tipo de monossomia. Por que monossomia? Mono de um, então ela perdeu um cromossomo. Qual é a fórmula cariótipa que representa esta síndrome? Então ele só pediu para que a gente represente a fórmula deste cariótipo. Um tempinho para vocês responderem. Vamos lá!
alunos? Conseguiram responder? Eu acredito que sim. Vamos lá. Então, a fórmula cariótipa da síndrome de Turner é 45x0, pois se trata de uma monossomia, mono de um. Então, ela perdeu um cromossomo. Se o normal seria 46, perdeu um, ficou com 45. Isso ocorre, então, apenas ali no cromossomo X. Então, falando da síndrome de Turner, ocorre nas meninas e ela perde, então, um cromossomo X, ficando assim com 45 cromossomos. E a pergunta sobre qual é a forma cariótipa é essa daqui, 45x0. O 0 para representar que falta um cromossomo, ok? Vamos falar agora sobre a síndrome de Klinefelter. A síndrome de Klinefelter ela foi descrita pela primeira vez por Helder Klinefelter, que leva o nome da doença, em 1942. Porém, ela só foi realmente descoberta 17 anos depois por Jacobs e Strong, 17 anos depois. Então, aqui nós temos um cariótipo de um indivíduo com a síndrome de Klinefelter. Então, é uma relação, uma alteração genética rara também e ela afeta os meninos, ok? O que surge, então, neste menino, que vai alterar neste cariótipo, é um cromossomo a mais. Neste caso, então, o indivíduo ficará com 47 cromossomos. Vamos analisar o cariótipo. Então, aqui nós temos até o cromossomo 22, nós observamos pares, 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 pares e assim por diante. Até o 22 está tudo normal. O último conjunto, que é o conjunto 23, para o indivíduo ser normal, também teria que estar ao par, sendo XX para ser meninas ou XY para ser meninos, ok? Neste caso da síndrome de Klinefelter, este indivíduo tem um cromossomo a mais, ficando assim com 47 cromossomos. E o cromossomo que vem a mais é um X, então ele fica com 2X e 1Y. O que isso afeta na vida desse indivíduo? Vamos observar. Então, o indivíduo possui um cromossomo X a mais, assim, a síndrome é também denominada trissomia de 3, ok? E o portador possui, então, 44 cromossomos autossômicos e um cromossomo sexual X a mais, tendo, então, a representação cariótica 47XXY. As principais características deste indivíduo. Então, um indivíduo que apresenta a síndrome de Klinefelter, ele terá uma alta estatura, acima da média, órgãos reprodutivos pouco desenvolvidos, o aumento das mamas, será um indivíduo estéril e também possivelmente terá uma capacidade intelectual diminuída, né? Um pouco diferente dos indivíduos normais. Isso pode ocorrer em 1 a cada 500 ou 1000 nascidos de indivíduos do sexo masculino. É importante a investigação precoce para que se possa fazer um melhor tratamento. Porém, esta síndrome também pode ser o tipo de síndrome que não é identificada no pré-natal. Provavelmente esta síndrome ela só será observada a partir do desenvolvimento deste indivíduo. Então, conforme o crescimento desse indivíduo e o aparecimento dessas características descritas,
como o aumento de tamanho, tendo um tamanho elevado, o surgimento de mamas. Então, provavelmente essas características só serão observadas no decorrer da vida deste menino. Vamos à nossa próxima atividade. Analise o cariótipo. Cariótipo é essa imagem aqui, pessoal. E responda: qual síndrome foi diagnosticada aqui nesta imagem? E cite duas características deste portador. Então, vamos lá. Aqui temos um cariótipo. Vamos analisar todos os conjuntos de cromossomos. E vamos verificar se ele perdeu cromossomo, se aumentou o cromossomo e de qual cromossomos nós estamos falando. Se nós estamos falando dos cromossomos autossômicos, que são os 22, ou se nós estamos falando dos cromossomos sexuais, que é o último par. Um tempinho para vocês responderem. Vamos lá! Vamos lá, alunos? Conseguiram responder? Então, vamos juntos. Então, ele pede para que nós vamos fazer uma análise desse cariótipo e ele pede para que
a gente cite duas características desse portador. Então vamos ver. Então, a síndrome de Klinefelter, os portadores possuem 2 cromossomos X. Então, observem aqui, temos um X a mais, porque o indivíduo tido como normal seria XX ou XY, ok? Quais são as características, né? Estatura acima da média e órgãos reprodutivos pouco desenvolvidos. Então, são essas características que um indivíduo da síndrome de Klinefelter apresenta, ok? Então, neste vídeo, falamos sobre alterações genéticas, síndrome de Turner, que ocorre nas meninas, e falamos da síndrome de Klinefelter, que ocorre nos meninos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!